Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Viajar. É o podcast da Litoral Verde Operadora. Eu estou muito feliz de estar aqui inaugurando esse podcast juntamente com meu grande amigo e parceiro Rodrigo Ruas. Já vou deixar ele falar, antes eu vou falar um pouquinho, né? Mas é um motivo de muita alegria para nós da Litoral Verde poder estar trazendo para todos vocês que nos assistem dicas, informações, né? Um pouco da nossa experiência no turismo, né? Para que vocês também possam não só trabalhar esse conteúdo, como também nas suas futuras viagens poder aproveitar, decidir melhor. Eu queria dizer para vocês que o nosso podcast vai ter uma sequência de pelo menos uma edição a cada 15 dias. Espero de verdade que todos vocês possam, primeiramente, gostar e depois nos acompanhar nesses podcasts que a gente vai trazer pessoas muito bacanas da rede hoteleira, do mercado de turismo, do trader, né? Mas vamos começar da seguinte forma, primeiramente nos apresentando, né? Eu sou Marco Marra, eu sou fundador da Litoral Verde Operadora. Nós somos aqui de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e já temos 23 anos de história, 23 anos de empresa. Eu comecei a Litoral Verde junto com meu irmão Christian, que hoje não está aqui, mas em breve estará. E nessa oportunidade eu vou falar um pouco mais da história da Litoral Verde. Mas hoje o foco é uma grande parceria que nós, como empresa Litoral Verde, sempre teve com esse camarada especial que está aqui do nosso lado, e vamos trocar ideias sobre muitos temas interessantes. Vocês com certeza vão gostar muito. Gostaria de dar uma dica a vocês. Tá muito importante, você que está nos assistindo, agente de viagens também. 2026 tende a ser um dos anos mais movimentados para o turismo nacional. Por que isso? Nós teremos 11 feriados, uma Copa do Mundo, né? Que se Deus quiser o Brasil vai ganhar. Isso eu já não sei. Uma eleição presidencial, então vai ser um ano assim extremamente movimentado. Então, para quem ficar até o final, o Rodrigo Ruas vai dar umas dicas que ele separou especialmente tanto para quem pretende viajar como para quem pretende ganhar dinheiro com viagens, ganhar dinheiro com turismo. Então, se eu fosse você, ficaria até o final, não perderia essa oportunidade, porque não é toda hora que o Rodrigo Ruas está aqui conversando com a gente, beleza? Então, já me apresentei, Marco Marra, fundador da Litoral Verde, vou passar a bola aqui para o meu grande parceiro, Rodrigo Ruas. Rodrigo, obrigado, obrigado de verdade, é uma satisfação, uma grande alegria. Você é, além de um excelente profissional, um grande amigo, a palavra é sua. Meu querido, eu que fico lisonjeado com as palavras. Eu sou um admirador da Litoral Verde, né? Vamos falar começando por aí, mas eu fico muito feliz em inaugurar o podcast de vocês, em estar presente como admirador e como parceiro, né? Como amigo. Então a Litoral Verde faz parte da minha história, daqui a pouco vocês vão saber um pouco disso mais a fundo, mas é muito gostoso, né? É muito gostoso vir a Petrópolis também, que é uma cidade maravilhosa, e ainda mais quando se tem amigos e para bater um papo gostoso como esse. E o que o Marco disse sobre a dica, ele tinha me pedido isso antes, eu separei umas coisas fantásticas para segurar essa audiência até o fim, porque realmente o que eu vou abrir para vocês realmente promete para todo mundo ganhar um cascalho a mais. Isso aí. Quem não quer, né? Quem não quer ganhar uma graninha a mais? Então, Rodrigo, vamos começar, né? Contando um pouquinho da nossa história, como é que a gente se conheceu, faz um retrocesso aí, né? Vamos puxar um pouquinho o pessoal, um pouquinho para o passado, porque eu acho que o futuro ele é construído pelo passado, passa pelo presente, chega no futuro, né? Mas o passado molda muito do que nós somos, né? E uma coisa que eu tenho assim que dizer para todos vocês é a raça e a dedicação que eu sempre vi em você, né? Mas eu gostaria que você contasse um pouco da história, porque a gente sabe o seguinte, não tem sucesso sem trabalho, né? É verdade. Conta um pouquinho então, antes do sucesso, como é que foi o trabalho?
Muito trabalho. Marco, muitas pessoas me perguntam, Rodrigo, 93 países, rede nacional, você, poxa, bombando, né? Mídia social hoje, o YouTube com 1,5 milhão de visualizações por mês, mais de 60 milhões de visualizações lá no YouTube, Instagram com mais de 1 milhão de seguidores, mas existe um trabalho muito grande por detrás. Você é um cara que, na verdade, foi um grande professor para mim, mas já a gente vai falar sobre isso, acompanhou. Mas lá atrás, né, como é que surgiu a ideia de um programa de televisão, né? Eu com 17 fui para os Estados Unidos, 17 anos de idade, fiz high school lá. Foi um ano muito difícil, eu digo que foi o melhor e o pior ano da minha vida, porque eu não falava inglês direito, né? Para falar bem a verdade, eu colei na prova dessas... lojas de intercâmbio, né? Esses programas de intercâmbio aqui, dei uma coladinha assim e fui. Mas, cara, a vida não tem colinha, né? A vida real, ou você fala ou você não fala. Imagina, eu fui para fazer o senior year, que é o último ano lá, cara, e eu tava numa sala de aula. Imagina você que tá assistindo, ruas numa sala de aula, e eu com um dicionário assim na mão, estudando o verbo to be, mas a aula era de inglês. Tema: Hamlet, Shakespeare. Porra, eu numa aula lá nos Estados Unidos de inglês, é como se fosse português aqui. A gente estudando, sei lá, algum grande escritor, né, da língua portuguesa. Então, foi muito louco, foi uma evolução muito grande. E ali eu acho que, mais do que aprender a falar o inglês, o idioma, eu acho que o grande... eu vou te falar assim, o grande aprendizado desse ano de high school não foi o inglês. Foi desenvolver um ecossistema do zero, porque com 17 anos eu saí de um conforto que eu tinha com os meus pais, com os meus amigos, na cidade onde eu morava, eu sabia onde estava tudo. Então, eu aprendi a me comunicar. Isso. Então, ali é que surgiu... Nós somos filhos da experiência, né? Exatamente. Se vira... E faz acontecer. Você tem que aprender, cara. E aí, eu sei que os primeiros, vou tentar resumir, mas dos 12 meses que eu fiquei de escola, eu sei que eu fui muito mal nos 4 primeiros meses e depois tive que recuperar para poder seguir. Então, depois disso, eu voltei para os Estados Unidos, fui camareiro, chapeiro do McDonald's, manobrista, garçom, e aí fui fazer jornalismo, no qual o TCC da minha faculdade era o programa. E eu ali, na luta, gravando os primeiros episódios e tudo, e aí eu chego aqui, a Litoral Verde, depois de 1 ano e pouquinho de programa, sem patrocínio nenhum, eu com uma mochilinha nas costas, e aí bati aqui na porta, mandei um e-mail, na verdade, né, mas... Tinha uma equipe, você já tinha uma equipe, Claro. Lembra aquela história? Era tudo ou nada, precisava virar alguma coisa, lembra? Era. Pro pessoal. Foi muito engraçado, porque depois de formado, eu comecei a gravar o programa, consegui um espaço na Climatempo, que na época não tinha internet nem nada, né? E aí a Climatempo me abriu esse espaço. Então eu comecei a gravar, mas a água começou a bater na bunda, vamos falar assim, né? Não é palavrão, podcast. Mas, cara, aí nada virava. Cadê a grana? Cadê a grana? Era muito gostoso, mas em casa. E aí, eu nessa dificuldade, eu falei, bom, eu já tenho ilha de edição, tenho equipamento, tenho equipe. Eu vou gravar festa de 15 anos e casamento para aproveitar toda essa expertise de edição. E porque eu já estava desistindo, porque eu já tive muitas reuniões antes e nada dava certo. E com a Litoral Verde foi diferente. O departamento de marketing, eu mandei um e-mail. E aí, quando eles me retornaram com um ok, eu falei, não vai dar certo, né, cara? Né? Aí eu falei, gente, eu não posso perder tempo. Eu ia aí em Petrópolis para ter mais uma reunião, eu não quero. Aí vocês me retornaram falando, não, a gente gostou muito do projeto, acreditamos em você, vem para a gente assinar o contrato. Nosso querido Viagem Cultural. Viagem Cultural. E o mais legal é que eu tinha mandado fazer um cartão de visita dessa minha agência de gravar casamento e festa de 15 anos. E quando eu vim aqui para Litoral Verde, tinha acabado de chegar uma caixa lá em casa com esses cartões de papel, né, cartão de visita. E, eu nunca abri essa caixa, porque eu nunca precisei abrir.
porque a Litoral Verde me deu esse respiro, né, para poder fazer o que eu realmente sonhei em fazer. Depois eu vou falar aqui qual foi a primeira pergunta que esse cara me fez quando eu estive aqui a primeira vez na Litoral Verde. Foi muito legal. Ainda bem que você lembra, porque eu não lembro. Eu lembro. Muito legal, Rodrigo. Bom saber, muito bom o pessoal que nos assiste saber um pouco da tua história, né? Eu acho que é um motivo de muito orgulho. Eu também comecei ralando muito, nunca tive nenhuma oportunidade, né? Na verdade, a Litoral Verde foi idealizada na Bahia. Não sei se você sabe, mas a Litoral Verde é uma mistura de dois nomes. Linha Verde, que é onde ficam os hotéis lá na Bahia, na Costa dos Coqueiros, com Costa Verde, que é a região de Angra dos Reis. Então, né, foi uma mistura dos dois. Linha Verde, Costa Verde, saiu o Litoral Verde. Sempre focado em resort, né? E eu me lembro que eu fui morar em Baçaí na época, perto da Costa do Sauípe. Costa do Sauípe ia inaugurar. Falei, cara, eu quero estar junto nessa inauguração. Era o primeiro mega projeto, assim. Já existia o Praia do Forte e tal, mas assim, esse conceito de vários resorts, um do lado do outro, era a Costa do Sauípe. Então eu cheguei lá, da mesma forma que você chegou aqui de mochila, eu cheguei lá com uma pá. Eu só tinha um terreno e uma barraca de praia para morar. O terreno era meu, mas não tinha casa. Eu morava literalmente numa barraca de praia esperando a Costa do Sauípe acontecer. Então são pequenos detalhes, né, que a gente conta às vezes não acredita, né? Mas a verdade é essa. E é legal, né? Acho que quem nos assiste, a mim, eu sou novo aqui, né, nesse meio de podcast e tal, mas quem já te assiste, já te acompanha, saber um pouco da tua história. Bem legal. Bem legal. E aí, eu queria saber o seguinte, Rodrigo. A gente sabe que a vida tem alguns percalços, né? Nem tudo são flores, né? Agora você já está aí com a sua carreira consagrada, com bastante sucesso, fruto de bastante esforço. Você já pensou em desistir alguma vez, Rodrigo? Porque assim, se uma coisa que eu sei é que para a gente ter sucesso, a gente tem que bater com a cara na parede várias vezes. E a maior característica que o empresário, aquele que quer ganhar alguma coisa na vida, é a resiliência, né? A capacidade de recomeçar, de insistir, de ser perseverante. Você já pensou em desistir alguma vez da tua carreira? Olha, eu no começo, né, nesses 2 primeiros anos, o primeiro ano praticamente foi investimento. Eu tinha um espaço lá na TV, mas é zero patrocínio, então eu utilizava de recursos próprios para poder gravar o programa. E aí, como eu disse, chegou uma hora que eu falei, bom, eu vou ter que ter um segundo trabalho. Eu não diria desistir, mas seria, de certa forma, uma desistência quando quando você desvia o foco, a probabilidade de você engrenar é menor, porque você dividiu o foco. Então, querendo ou não, quando eu contei essa história, né, do cartão de visita e tudo mais, eu realmente tinha um pouco ali de, poxa, 1 ano e meio ainda sem ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, tô aqui na casa dos meus pais e tal. Então, e eu tinha saído de um emprego muito legal, que era na BASF, e tinha um certo glamour ali de trabalhar numa multinacional alemã. E aí, quando eu desisto daquilo para seguir um sonho, e aí a gente querendo ou não, nós somos baseados em resultado, né, cara? Então, qual é o resultado? O cara, tudo bem, abandonou. Então, eu acho que o início é sempre muito difícil. Então, quem está assistindo aí, você que é operador, aliás, você que é agente de viagem, né? Montou sua agência e está num começo, persiste, vai em cima, liga para os clientes, vai atrás, liga aqui na Litoral, fala com o seu consultor aqui, né? Que eu sei que vocês atendem muitos agentes. Então, eu acho que é uma forma aí de dizer que vale a pena passar por esse deserto, porque lá no final tem um marzão, tem um rio maravilhoso, tem uma lagoa, alguma coisa você vai encontrar, pode ter certeza. E uma das dicas que eu sempre dou, Rodrigo, para quem está começando, né, no intuito de tentar facilitar um pouco esse desafio, né, que é como no mar, né, você tem que passar as ondas e depois disso o mar fica mais calmo, né? Para você ultrapassar essas ondas, a minha sugestão
para vocês que estão iniciando, né, no mercado de turismo, principalmente a agência, que é um mercado de consultoria, onde você tem que se doar muito para o seu cliente, é sempre tentar surpreender as expectativas, sabe? Quando a gente oferece mais do que aquilo que ele imagina que vai encontrar no momento que ele faz contato, ele entra dentro de uma agência, são mínimos detalhes, sabe? É aquele café, algumas mais arrojadas oferecem uma taça de champanhe, é o ambiente com uma música adaptada, um bom cheiro, sabe? A simpatia, o sorriso, porque quando a gente vende viagem, a gente está vendendo, eu acho que o maior dos sonhos, sabe? Você pode comprar um carro, você pode comprar uma casa, é tudo muito importante, mas a viagem, ela toca a pessoa, toca quem está junto, a memória. Eu vou complementar, e até por telefone, você transmite, a energia ela passa, a energia são ondas vibratórias. Na voz. Então se você atende bem a pessoa por telefone, eu sei que tem o físico, o café e tudo mais, mas o que você está dizendo tem tudo a ver. Se você atende com vontade, porque eu costumo dizer que a pessoa viaja antes mesmo de sair de casa. Quando você consegue fazer aquela pessoa imaginar a viagem, ela já está viajando, ela já está lá. Exatamente. A gente vende antes, durante e depois também do feedback. Exatamente. Então essa é uma dica que a gente dá, sempre tente fazer o melhor, superar as expectativas. Isso vai ajudar no boca a boca, isso vai ajudar na fidelização dos clientes, a não te trocar, né? Não te trocarem. E dessa forma você supera essas ondas, atravessa essas ondas mais facilmente. É isso aí. Porque no final das contas, tudo reside naquela palavrinha famosa que é vender, né? A gente vende o tempo todo. Mesmo quando a gente não acha que está vendendo, a gente está vendendo ideia, a gente está vendendo presença, a gente está vendendo suporte, conselho, a gente está sempre vendendo alguma coisa, né? Não é? E entrando nesse tema, mudando um pouquinho então do assunto, já aproveitando esse assunto, eu queria te perguntar, Rodrigo, a palavra vender, o que significa para você? A palavra vender, eu resumiria na seguinte questão. Existe o ato vender, mas vender para mim é resolver um problema. Achar uma solução. Vender é encontrar uma solução para um problema. Então, eu vou dar um exemplo. Uma família quer fazer uma viagem com os 2 filhos. O problema está aí, ele quer fazer, então, é achar a melhor, não é só uma solução qualquer, porque aí é aquela questão de você fidelizar, né? Então, a Litoral Verde, eu vejo assim muito uma agência, apesar do porte ser um porte grande, mas vocês têm um atendimento gourmet, sabe? Eu sinto que a pessoa conversa, ela tem essa oportunidade de entregar o anseio dela, os problemas dela. É um bom problema, tá, sim, gente? Claro. Uma necessidade. Uma necessidade, né? A gente fala problema, mas é solucionar uma necessidade, solucionar uma vontade, né? Um desejo, um sonho. Então, venda é igual a resolver, solucionar ou dar opções de solução para aquela situação. Eu acho que a base da venda está aí. Porque quando você está muito preocupado em vender, eu acho que a forma mais fácil de você correr com o cliente é querer vender demais e solucionar de menos. Exato. Boa, perfeito. Vender, exatamente. Gostei. Já captei. Mas, Rodrigo, ainda falando um pouco, né, sobre essa questão que a gente estava conversando, sobre a importância da superação, de se manter firme, né, da resiliência. Eu lembro que quando eu comecei a Litoral Verde, depois da Bahia, eu vim para casa da minha mãe, né? E eu comecei na casa da minha mãe. Literalmente, eu sou um daqueles que, sabe, começa na garagem. Não deu tão certo quanto o Bill Gates ou o Jeff Bezos, mas eu também comecei na garagem, né? Steve Jobs na garagem. Steve Jobs, né? Eu comecei literalmente na garagem da casa da minha mãe, né? E eu lembrava que quando eu comecei a operar, comecei a disponibilizar Litoral Verde como canal de consulta e de venda para as agências, a coisa deu tão certo no começo que o telefone começava a tocar,
6h30 da manhã. Porque, vamos lá, vou voltar porque era uma época que não tinha internet direito, aquela internet de escada. Nossa. Celular era aquele Motorola tablet que parece um tijolo, e olhe lá, né? Então, tô falando da época do telefone fixo mesmo, né? Não tinha nem 0800 na época, né? A Litoral Verde. Mas o telefone tocava às 6h30 da manhã e eu tava dormindo. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Eu descia do jeito que eu tava, de pijama, de camiseta, de meia. Eu descia, porque a garagem era embaixo, e atendia o telefone. Fazia assim, espantava o sono. Litoral Verde. Bom dia. Litoral Verde, reserva, como posso ajudar? Morrendo de sono. Litoral Verde, ainda bom dia. Tonto. Sem café da manhã, mas tudo bem. Como eu posso te ajudar? Porque era em casa, né? Trabalhava em casa. E a mesma coisa acontecia à noite. 7h30, o telefone tocava. 7h45, 8 horas, 8h45, minha mãe. Meu Deus, meus filhos, vem comer, saiam daí. A gente não conseguia sair de lá. Que legal, cara. Era eu, Christian, meu irmão, né? Que fundou a empresa comigo. Depois vocês vão poder conhecê-lo, meu irmão gêmeo, igualzinho. A gente botou até as nossas namoradas para atender o telefone. Adriana, atende. Por quê? Tem que atender. Mas o que eu vou falar? Atenda. Pega a nota. Depois eu vou te acompanhando. E era 10h30 da manhã e minha mãe dando bronca. Que legal. Tinha uma hora que a gente desligava realmente o telefone para poder dormir. Mas era isso. Mas isso nos dava tanta alegria, tanta motivação para o dia seguinte que a gente realmente começou a sentir muito forte a sensação da realização, sabe? Cara, estou sendo útil, estou ajudando e está dando certo. Né? Então, isso é um pouco da minha motivação. Eu queria que você passasse um pouco do que te motivava, como é que você fazia as coisas, naqueles... Né? Era perrengue, você tinha duas opções, ou passar perrengue ou dar a volta por cima. Como é que você dava essa volta por cima? Conta aí pro pessoal. Marcos, eu tenho uma tese de vida, eu acho, não é nem de profissão, mas é uma tese de vida, que é estar satisfeito com o que você tem e com o que você é. Então você imagina que lá, eu vou voltar ao tempo de camareiro, né? Depois que voltei dos Estados Unidos para fazer high school, cheguei aqui no Brasil, falei, bom, aprendi a falar o inglês. E aí parece assim que a barreira do mundo abriu para mim, na minha cabeça. Porque poucos amigos tinham vivido essa experiência e tudo mais. E aí eu falei, quero viajar o mundo. E aí eu voltei para os Estados Unidos para ser camareiro, lá no Grand Canyon National Park. Eu trabalhei num hotel chamado, existe até hoje, cara, chama Maswick Lodge. E eu tenho alguns amigos que voltaram lá, que foram camareiros comigo, eles me mandam foto no WhatsApp. Ô Ruas, lembra disso aqui? Eu, puta, que saudade e tal. Então, é uma memória gostosa, mas eu como camareiro, era muito engraçado, porque, então, a minha regra, né? Ser feliz com o que tem e com o que é e fazer um pouco a mais. E essa coisa que você falou de encantar o cliente, lá no Maswick Lodge, quando eu era camareiro, eu queria, então, ao mesmo tempo, eu fazia sem querer, mas eu queria praticar o inglês, não perder o inglês que eu tinha aprendido lá na high school. Então eu encontrava casalzinho fitness, eu falava, olha, tem um hiking lá pro Colorado River, que é desse lado direito e tal. Ah, legal. Vi o pessoal mais velho, eu falava, olha, tem um rooftop que tem um pôr do sol incrível. Vi o casal com criança, eu falava assim, olha, atrás do Marketplace tem uma brinquedoteca que seu filho vai adorar. Mas, cara, eu era camareiro. E aí um belo dia... Não era concierge? Não era, eu era camareiro. E no check-out do hotel não tinha internet, não tinha hoje o review, não tinha um review, né? Mas o review deles da época era o quê? No check-out tinha um papelzinho. Botava numa caixa. Botava numa caixa, exatamente. E o papelzinho dizia o quê? O que nós podemos melhorar, qual foi a sua melhor experiência, o que marcou a sua experiência aqui. E o meu nome, cara, foi falado pra caramba. O meu name tag lá, aquele nomezinho que a gente coloca, né, aqui assim, era Rod. Porque ninguém... Aquele que normalmente tem a bandeirinha dos idiomas, você tinha a bandeira do Brasil e meia dos Estados Unidos. Meia não. Eu já tinha a minha dos States, bacana. Mas tinha do Brasil e o meu nome era Rod.
Rod, porque o Rodrigo eles não conseguiam falar. E o Rod, cara, foi citado várias vezes. Pô, o Rod me deu uma puta dica. Eu vi o set na parede, no mural, fui fazer flutuação no Colorado River, fui fazer biking. E aí me chamaram lá na diretoria do hotel, falaram: pô, Rodrigo, você anda fazendo coisa que não é da sua função. Eu, pô, desculpa. Não. A gente veio, porque eu fui meio que me desculpar, né? Eu não tava fazendo coisa que não era da minha função. Aí a diretora falou: ô Rodrigo, é o seguinte, a gente, na verdade, é um elogio. Você quer ser o nosso concierge? Aí eu: o que é isso? Eu não sabia o que era concierge. Mas, cara, tava dentro de mim aquilo, de se comunicar. Sim. E foi o que eu disse, lá na high school, o que eu mais aprendi foi na comunicação. Conversar com as pessoas, perder a timidez. E aí, então eu fui ser concierge. Aí ela me disse assim, falou: ó, mas para você ser concierge, nos próximos 10 dias você vai ter que almoçar em todos os restaurantes, jantar, pelo menos uma experiência em cada restaurante, fazer todos os passeios, voar de helicóptero, no Grand Canyon, no avião. Tudo. Por quê? Para eu, quando for fazer como concierge, ser mais assertivo. Saber o que está falando. Saber o que está falando. É o que a gente faz quando a gente manda nossas consultoras para conhecer esses resorts maravilhosos, para elas terem aquela sensação. Eu tô te falando isso porque eu passei por isso. Não é porque eu decorei, mas porque eu experimentei, eu vivenciei isso. Isso serve inclusive para você, agente de viagem. Quando falar com a Litoral Verde, você pode ter certeza que você está falando com uma pessoa que conhece o produto. Então, eu sempre digo, olha, você vai comprar um produto, muita gente fala, eu vou numa loja, pelo amor de Deus, não como é que eu posso dizer, uma discriminação, mas existem produtos que, na minha opinião, como viajante profissional, são 20 anos aí na estrada, que não se compra online assim, em aplicativo rapidinho, no impulso. Cara, liga, mostra o que você necessita, qual o seu anseio. Você quer que tenha no resort uma brinquedoteca, você quer que tenha um monitor? Liga! Tem essa consultoria e o mais legal, eu vou vender a Litoral porque não é mais caro, entende? Porque se fosse mais caro, beleza, mas não é. Ou a diferença é tão pouca que você fala, quer saber? Quem tá cuidando pra mim disso é uma empresa consolidada, sólida. Inclusive com serviço 24 horas de suporte ao cliente durante a viagem dele. Isso é muito legal, Marcão. Porque a gente não pode perder o cliente de vista em momento nenhum. Então, se ele precisa de algum suporte, 24 horas por 7. Sabe, então a pessoa às vezes está fazendo uma viagem. Nossa, mas ficou R$300 mais caro. Mas peraí, você tá indo ficar uma semana no resort com seus filhos, R$300 mais caro? Cara, se você escolher para o mais barato, pode ter certeza que a probabilidade de dar uma caca na sua viagem, porque viagem, para mim, na minha opinião, é sinônimo de imprevisto. E aí é que aparece quem vendeu a tua viagem, porque é no imprevisto que vocês surgem, fica tranquilo. Eu sempre digo, como é que você vai ligar para um site de venda? Exatamente, então eu acho que vocês entram muito nesse encantamento que é onde eu surgi como apresentador. Eu digo o seguinte, eu fui influenciador antes da internet existir, porque como concierge... Eu já influenciava? Influenciava as pessoas a fazerem tal coisa, a ir para tal lugar, então é isso. Muito bacana, muito bacana. Muito bacana, Rodrigo, muito bacana. Então, o que eu entendi é o seguinte, que você sempre foi concierge, mas que você teve que passar pelo camareiro antes de chegar aonde você realmente tem o teu talento, que é de concierge, né? E como a gente não pode desprestigiar o nosso passado, cara, eu acho que eu gostaria de ouvir um pouco mais dessa experiência de camareiro. Eu não tive essa oportunidade, entendeu? Fiz milhões de outras coisas, mas conta pra gente um pouquinho aí. Eu hoje, quando vejo um camareiro, trabalhando e tal, as camareiras... Camareiro é um garçom. Não, já fui garçom também. Camareiro é o que exatamente? Camareiro é quem arruma o teu quarto. Arruma o teu quarto, a tua cama, lava o seu banheiro. Tá. Inclusive, eu acho que o maior desafio
como camareiro, porque eu arrumava 18 quartos por dia lá, 18. Era um corredor, cada um tinha um corredor, né? Claro que muitas vezes não dava tempo, aí desce um para te ajudar. Eu também, às vezes, subia ou descia para ajudar um parceiro, né? Tinha outros brasileiros, inclusive, mas tinha mexicano, tinha indiano, enfim. Mas o maior desafio, além da coluna, porque dói pra caramba, então eu vejo um camareiro, uma camareira trabalhando hoje, eu sei os desafios que essa pessoa tem e o quão importante é essa pessoa no ecossistema do turismo, né? Porque às vezes a gente fica muito assim na venda, mas é importantíssimo a gente olhar para todo o contexto. Se você chega lá, teu quarto tá cheiroso, alguém passou ali e deu um trato legal. E eu sempre brinco, né, que bosta de americano é mais fedida que a de brasileiro. Rapaz do céu, eles comem muito fast food. Era o meu maior desafio como camareiro. Nossa, cara, eu brinco, mas não é fácil. Então, eu valorizo muito a profissão dos bastidores, para quem está no bastidor ali, vivendo o dia a dia, recebendo o hóspede, porque você chega na recepção, todo quarto lindo, aquele quarto não ficou bonito assim, claro, né? Não é um passe de mágica. Não passe de mágica. Então, o ecossistema do turismo é maravilhoso. Assim, eu sou encantado porque eu venho bem de baixo. Muita gente pergunta, pô, Rodrigo, como é que você começou? Eu falo, quer saber mesmo? Não, eu queria ser apresentador igual você. Eu falo, olha, quer fazer minha trajetória? Então, cara, vamos começar. Aí eu comecei como camareiro. Aí quando eu falo isso, o cara já foi embora. Fala, volta aqui, pô. Você não quer ser apresentador? Exato. E é bem assim, né? O começo. E me ajudou muito a conhecer o ecossistema de recepção. Quantas vezes, quando eu era concierge, parte do serviço, porque não é toda hora que tem alguém pedindo dica. Então eu fiz reservas lá, participei de fazer, né? Enfim. Então... Mas a gente tem que prestigiar muito esse pessoal que trabalha na hotelaria, né? Realmente a gente não sabe o esforço, né? Tanto em hotéis como em cruzeiros também, você que já passou, já utilizou muito né, desse ambiente de navio e tal. Me conta aí, a Litoral está vendendo cruzeiros também, não? Como é que vocês estão? Vocês têm essa... A gente vende atendendo nossos clientes. Legal. Uma demanda já que chega para vocês. Nosso cliente que é fidelizado, ele nos pede, a gente atende. Eu que vou entrevistar o Marco agora, tô nem aí. Pronto. Qualquer navio, mas o nosso foco real é o resort, né? Se bem que hoje a gente também já vende Europa, os circuitos. Isso que eu te perguntar. Os circuitos também estamos vendendo muito bem. Neve vende? Neve também no período Porque tem muito resort, cara, maravilhoso de neve, né? Vendemos muito bem o Clube Med, que pra gente é o melhor produto, dadas as características, né? Perfeito. Do all inclusive. Então a Litoral Verde começou como uma empresa especializada em resort, mas hoje vendemos circuitos, vendemos nos Estados Unidos. Então agora a Litoral Verde está bem consolidada, bem ampla, né? A gente ampliou bastante, pulverizou e estamos atendendo praticamente todo o produto e serviço que o nosso cliente deseja. Você tem um argentino nato lá, né? Cuidando desse segmento aí. Exato. Então é muito legal saber que tem um falador oficial da língua espanhola. Ele não vai entender errado quando fizer a sua reserva, você que está assistindo aí. Exatamente. Porque o cara é argentino, então, putz, não tem erro, né? Exatamente. Nas próximas a gente vai trazer o Fábio para o pessoal aí conhecer, né? Mas vamos lá, espero que estejam todos gostando da nossa entrevista com o Rodrigo aqui no nosso Pode Viajar. Né? Adorei esse nome, hein? O podcast da Litoral Verde Operadora. E faz o seguinte, deixa um comentário aí, o que você está achando, manda pergunta, sugestão. Ou então, quem que você gostaria que nós entrevistássemos também? Legal, hein, cara? Posso te ajudar nessa missão depois, dependendo de quem eles comentarem. Legal. Se eu conhecer, eu vou atrás para vocês com certeza. E só para avisar para vocês, a gente já tem podcast planejado e programado com Iberostar, com Tivoli. Olha que legal, com cara. Transamérica Comandatuba, com Vila Galé, dando altas dicas. Então siga a gente, que são informações para você que trabalha ou que deseja viajar pelo Brasil com conforto, segurança, com ou sem all inclusive. São dicas imperdíveis, tá? Então acompanhe a gente aí no Pode Viajar. Que legal, hein, cara? Beleza? Agora, Rodrigo, o negócio aqui vai ficar sério. Né? Diz aí. Eu acho que eu vou te deixar um pouquinho numa sinuca de bico, viu, cara? Eu vou te fazer umas perguntinhas
que eu acho que a galera vai gostar de saber para conhecer ainda mais a fundo quem é Rodrigo Ruas. Pode ser? Pode. Vamos fazer um bate-bola bem legal, tá, cara? Eu vou te fazer uma pergunta, você me dá uma resposta de uma palavra e depois eu vou querer saber o porquê dessa resposta. Pode ser assim? Pode ser. Vamos lá, então? Então vamos lá, cara. Vamos começar. Um destino no Brasil. No Brasil, Jericoacoara. Por quê? Porque eu encontrei a paz e o pôr do sol mais bonito do Brasil tá lá. É um dos únicos que morre no mar. Aquele sol, aquele pôr do sol é incrível. Incomparável. Então, é incomparável. Tive o prazer de estar lá com você. É verdade. Um destino de neve. De neve, eu diria que os destinos de neve próximos do Brasil são os melhores pela proximidade pra gente. Então eu falar, Suíça, Estados Unidos, Canadá, eu acho que não sei, apesar de eu amar, eu vou falar Brasilote. Eu adoro Brasilote. Então Bariloche é um destino muito legal para o brasileiro. Tem a questão da distância, tem a questão da moeda, que muitas vezes não fica tão caro, né? Um custo-benefício legal. O idioma também não é tão assustador. Exatamente, porque eu falar, sei lá, Mont Tremblant, cara, é legal. Falar Whistler é bacana, mas vamos, né? Eu acho que o melhor, ele tem que envolver todas essas condições, tempo, quanto custa, o custo-benefício, e às vezes, quando vai com família, com criança, esquiar, imagina, ir pra longe. Fazer aula, conexão, a língua. Então, Brasilote é um baita destino legal, principalmente para quem vai a primeira vez, pode ir que você não vai se arrepender. Legal. Um destino que você não dava nada e te surpreendeu. Cara, as Filipinas. Eu achei que ia encontrar um país pobre, com pouca infraestrutura, mas as Filipinas realmente me surpreendeu. Eu vi ali uma Maldivas a cada esquina, apontava o celular para qualquer lugar, era uma foto, fundo de tela de computador. Então, olha, não imaginava, hein? Filipinas eu não imaginava. Olha só como é que é legal essa dica. E eu fui com a maior expectativa para Indonésia, é lindo, tá? Mas as Filipinas, meu irmão, é assim, surreal. E aqui próximo, que me surpreendeu, aqui a gente já sabe, a gente não se surpreende tanto, né? Então, Filipinas. Beleza. Cara, e o oposto? Um destino que você não quer voltar nunca mais. Que o secretário de turismo desse lugar não esteja nos assistindo. Meu Deus do céu. Cara, eu diria que a Índia. A Índia foi a melhor e a pior viagem da minha vida. A melhor porque eu, como viajante profissional, tinha que ir. Então, foi a melhor porque eu já fui. Então, e a pior porque realmente é um país de muitos contrastes, né? É um país muito forte, muita pobreza. Apesar de eu ter ido a convite do Ministério do Turismo da Índia, né? Mas eu fiquei só em palácio da família real, tinha campo de polo no quintal lá. Mas, contrastes, né? Se a gente acha que tem contraste no Brasil, a gente não sabe, né, o que é a Índia. Meu Deus do céu. Não voltaria. Ministro do Turismo da Índia, não leve pro pessoal, ok? É verdade. Legal, cara, legal. Rodrigão, vamos lá. Eu sei que todo cara de sucesso, ele tem um ídolo inspiracional, né? Quem você botaria aí na mesa como teu ídolo? Eu diria que eu tenho muitos que eu acompanho, alguns jornalistas fantásticos, mas eu colocaria um viajante nato, que é o Amir Klink. Ele é um cara, para mim, o primeiro brasileiro a desbravar viajar na essência. Eu acho que ele foi o primeiro viajante brasileiro na essência, na alma. Ele invernou. Tem vários livros, inclusive. No meu livro que eu escrevi na pandemia, eu ainda não publiquei, mas está escrito já. Eu mencionei algumas falas do Amir, alguns ensinamentos do Amir também. Então, todos sabem que ele atravessou do Brasil para a África a remo. Exatamente. Esse livro conta a vela também, né? Tinha remo e vela, então incrível. Realmente um ato de coragem indescritível, né? E ele que construiu o próprio barco, então ele conhecia muito bem o equipamento e dali ele tira vários ensinamentos para a vida. Ele faz muitas conexões das dificuldades que ele teve em alto mar e tudo para sobreviver com o dia a dia, com o mundo corporativo. É um cara que dá palestras também no Brasil todo, então eu diria o Amir. Tem muitos jornalistas
que eu adoro, assim, né? Desde Ilse Scamparini, que eu adoro ver, assim, o texto dela. Se eu começar aqui... Legal, mas eu gostei dessa questão do Almir por conta do viajante, né? Realmente ele é um viajante. Exatamente. É legal, tudo a ver. E um exemplo de empreendedor? De empreendedor? Você hoje é um empreendedor. Você está na hotelaria, né? Forte, né? Com vários projetos aí. Então, como empreendedor, quem você admira? Eu procuro admirar as pessoas próximas, né? Os ensinamentos próximos. Então eu vou te falar, você é um empreendedor que eu admiro muito. Pela história, ao ponto que você se encontra hoje, e que a Litoral Verde, né? Você, na verdade, conseguiu delegar muitas funções, e isso é muito difícil no empreendedorismo, né? Porque a gente sempre fala, mas ninguém vai fazer tão bom quanto eu, mas se você não largar, você não consegue ir abrindo frentes, né? E hoje você tem o Fábio, você tem os seus irmãos aqui, né? Não só o Christian, mas também o Aldo. Então isso é muito legal. Então virou um time, né? Em casa são irmãos, mas na empresa é uma outra coisa, cada um tem a sua opinião, tem o seu peso. Então isso... E tem outros grandes empresários que eu conheço, mas os mais de perto eu acho que são os que eu mais aprendo. Então eu falar aí de um grande empresário é bonito aqui, mas eu acho que eu transmiti essa mensagem, uma empresa saudável, uma empresa que você olha assim, não tem uma polêmica, não tem uma sacanagem com o cliente, não tem... Isso para mim é sucesso, né? Bacana, agradeço as palavras. E também te admiro muito como empreendedor. Agora, Rodrigo, todo mundo aqui deve se perguntar, né? Você é um cara que já viajou praticamente o mundo inteiro, né? Mora num lugar fantástico, tem uma casa maravilhosa, tem um carro fantástico. E a gente fica se perguntando, tem algum sonho que você ainda não realizou? Cara, falando do material, você está falando do material, o sonho material que eu ainda não realizei. Cara, eu quero ter uma casa nos Estados Unidos. Eu fiz high school lá, né? Depois de camareiro. Eu acho que eu mereço uma casa lá nos Estados Unidos. Eu tenho olhado, eu tenho namorado ali algumas coisas. Então, eu adoro carro também, eu sou fascinado. Eu fui no Salão do Automóvel agora, inclusive participei. Qual carro? Agora eu fiquei curioso. Qual carro você que... É o carro dos sonhos? A Lamborghini, aquela SUV, a Urus. A grande, né? Porque a grande, A baixinha... A baixinha não dá nem pra dirigir. Dá dor nas costas. A baixinha você entra ali... Nem sair desse carro. Aí é pra menino, né? Pra moçada, né? Sei, Urus. Apesar de eu ter entrado só agora nos 30, né? Eu tava com 20 e poucos até agora há pouco. Mas não dá, cara. Os carros italianos são os que têm o design mais bonito, né? Você vê a Ferrari, a Maserati... a Lamborghini. E eu coloco o carro lá na casa, nos Estados Unidos, não é nem aqui no Brasil. O foco pode ser até porque o lá sonho custa $300 mil, aqui custa 3 milhões de reais, né? Exatamente. Então eu colocaria um junto do outro. Isso falando em termos materiais, mas o que eu não realizei ainda pessoal, cara, eu acho que eu tenho o sonho de ter uma família, cara. Eu quero ter filhos, eu não tenho ainda, até por ter viajado tanto, né? Pô, eu já tô muitos anos, 20 anos viajando, não parei ainda para assim, vou ter uma família. Mas eu sinto que a idade vai batendo, eu falo, eu tô achando que eu vou montar uns Rodriguinhos, vou botar uns Rodriguinhos aí pra viajar comigo. Muito bom, cara. Até porque com aquela casa lá, daquele tamanho, com elevador, você vai precisar botar umas crianças lá, né? Muito bem, muito bem. Pra gente finalizar aqui nosso quiz de perguntas, uma palavra que te representa? Eu diria versatilidade. Por quê? Porque eu sou um cara feliz no simples pra caramba. Aquele Rodrigo camareiro tá aqui. É o mesmo cara, com a mesma mão calejada de limpar a privada e de arrumar cama. Então eu acho que versatilidade, porque eu consigo ser feliz no simples, num restaurante da esquina comendo um hot dog contigo, tomando uma cerveja, sentado na guia da calçada, e consigo admirar um chefe estrela Michelin me servindo um prato bacana, e eu consigo entender a mensagem que ele quis transmitir através daquele prato, através dos aromas.
Então, eu acho que a grande beleza da vida está justamente em ser versátil, em não vestir uma ideia, porque se a gente veste o elogio, Marco, você é incrível, e se você se acha aquilo e você traz aquilo para a tua vida pessoal, eu acho que a pior burrada dos novos influenciadores hoje é achar que ele é tudo aquilo, sacou? Exato. Então, e aí você perde muitas oportunidades quando você se fecha, né, dentro de uma bolha de crenças, você deixa de curtir o que a vida é comum, a riqueza que a vida comum tem para oferecer. Por exemplo, o que é uma comida de rua em vários países, que é aquele tempero regional típico, né, que só tem naqueles food trucks, naqueles lugares de rua. E eu vou te falar mais, eu tenho valorizado muito os meus amigos, momentos com os meus amigos. Cara, quantas vezes a gente se vê no ano? Fala aí. Quantas vezes a gente se fala, manda mensagem, temos projetos juntos, mas fisicamente, quantas vezes a gente tem a oportunidade de tomar um vinho juntos, bater papo, dar risada, falar sobre nada com nada? É pouco. Então, cada encontro, para mim, tem sido mais legal. Menos é mais, né? Exato. Quanto menos, parece que mais gostoso fica. Então, aquela história, né? Ninguém vai todo dia pro circo. Porque se a gente for pro circo todo dia, fica chato, a piada fica chata. Então, quando se vê, é incrível. Quando você faz, aproveita, cara, porque não é toda hora que você tem essa oportunidade. Realmente, amizade vale muito mesmo, vale muito mesmo. E falando nisso, hoje a gente vai tomar um vinho junto, pelo menos 24 horas juntos, antes de você voltar para casa. E é isso, cara, belas palavras e versatilidade. Gostei muito. Bom, e para você que está aí nos acompanhando no nosso podcast, lembre-se, fica aí até o final que a gente vai dar altas dicas, principalmente o Rodrigo. Antes disso, Rodrigo, a gente já está começando já estamos aqui chegando já indo para o final do nosso podcast Pode Viajar, né? Desde já te agradecendo bastante, está sendo muito legal, maravilhoso te conhecer, poder trocar uma bola sobre o turismo aqui com você e com todo mundo que está nos assistindo, né? Uma última pergunta aqui. Quem você agradeceria aí pela tua trajetória, né? Pela tua história? Se tem alguém que você gostaria de agradecer? São muitas pessoas, né? São 20 anos de história. Começando na Litoral, né? A Litoral é a empresa que me abraçou. Se eu tô hoje, se eu conseguir fazer esse caminho, né? Para quem está acompanhando o podcast desde o início, sabe que, eu cheguei aqui, foi meu primeiro patrocinador de grande porte, eu diria, né? Vocês estavam ainda crescendo, mas tinha, eu acho que 20 e poucos funcionários, já tinha uma certa estrutura, hoje muito maior, mas na época já tinha vontade de crescer, eu acho que esse é o grande lance. E desde então, eu tenho muitas pessoas para agradecer, que inclusive vieram através da Litoral. Eu e o Marco, a gente saía para esses eventos, né? A BAV, Brastoa, WTN, e a gente conquistou muitos amigos, não só patrocinadores. Então, por exemplo, o Vila Galé, o Gonçalo do Vila Galé, um cara que, veio através da Litoral Verde, depois me patrocinou 8 anos. Temos o Gran Palladium, que me patrocinou, 4, 5 anos. Iberostar, mesma coisa, 4, 5 anos me patrocinou. Tudo muito por intermédio da Litoral Verde. E são empresas, e tem pessoas por detrás dessas empresas, mas eu digo a empresa porque fica mais fácil de eu lembrar todos esses nomes, mas que, de certa forma, me apoiaram demais, né? E o início, ele é mais difícil. Então, eu me lembro muito mais dessas empresas lá do começo do que as que, claro, eu adoro os meus patrocinadores de hoje, sou grato a eles, mas eles acabaram pegando um Rodrigo Ruas mais formado, mais conhecido, mais estruturado. E naquela época não, era tudo a coisa estava acontecendo ainda, ninguém me conhecia, falava, é bom o programa, mas ninguém conhece. Era muito assim, né? Cara, eu lembro bem, né? Trajetória na Band, na Band regional, depois Rede TV, Band Vale, Band Rio de Janeiro, Mix TV,
Climatempo, foram muitas emissoras e a gente ali... Muito legal. Record News, lembra da Record News? Muito o programa legal. passava domingo, 11 e pouco da manhã. Muito legal. Isso era muito legal, cara. Você fazer o programa, a gente fazer os comerciais. Exatamente. Era uma parceria fantástica. Eu realmente, assim... só gratidão, né? Tem que agradecer sim, todo mundo que passou. Inclusive, eu agradeço a minha equipe, os meus cinegrafistas, produtores que passaram. Realmente. Tem gente que está comigo até hoje, está comigo, sei lá, 15 anos praticamente, a Nath está lá, minha editora. Então, todo mundo que passou tem a sua parcela de gratidão aqui no meu coração, pode ter certeza. Muito bacana. Bacana mesmo. E eu assisti, participei desde lá de Cachoeira Paulista. Exatamente. Vi tua ilha de gravação lá. Lembra? Lógico. Essas coisas a gente não esquece. Bom, agora para quem chegou no final do nosso podcast, né? Vamos começar. E 2026 se apresenta um dos anos mais interessantes para o turismo, né? De oportunidades, devido a ter 11 feriados, uma Copa do Mundo e as eleições para presidente, governador e tal, né? Então, Rodrigo, que dica que a gente pode dar para quem está nos assistindo, para os nossos parceiros, agentes de viagens e também para os viajantes, né? O que fazer, como se programar, como se planejar, porque acho que o planejamento é uma palavra-chave, né? Se a gente deixa tudo para cima da hora, a gente fica com pouco tempo de reação. Se a gente planeja com antecedência, a gente consegue ter melhores resultados. O que você diria para 2026 para quem está nos assistindo? Na verdade, eu vou complementar o que você está dizendo, porque a primeira dica é planejamento, mas não é um planejamento vazio. Sendo bem direto para o agente, depois eu vou falar para o viajante. O viajante, quanto mais antecedência você tiver, mais garantido é o que você deseja fazer. Por exemplo, resorts, meu amigo, pode ter certeza, vai ser uma luta. Todo mundo vai querer ir para resort. Resort hoje é uma solução incrível para a família. Então, você tem vontade de ir? Então, eu estou falando agora para o consumidor final, para o viajante. Planejamento, já define o que você quer e já entra 2026 já entrando em contato com o seu agente de viagem, com a Litoral Verde, para você garantir o seu sonho. Você é agente de viagem, qual é a ideia? Qual é o tipo de planejamento que eu costumo dizer? Formule produtos, pacotes, por mais que a partir aí depois você encaixa o que o seu cliente quer. Por mais que o seu a partir tenham 3 diárias, 5 diárias, você depois encaixa. Uma tendência para 2026, as pessoas não querem mais só hospedagem, as pessoas querem experiência. Então, procure saber o produto que você está vendendo e para você vender melhor, entenda quais são as experiências que esse produto tem. Tem um resort, ele tem um spa, ele tem um monitor. Que tipo de spa ele tem? Ele tem aula de yoga, ele tem... eu fui agora, há pouco tempo, pro Tivoli, pro aniversário do Tivoli, acho que foi 100 anos, né? Ou 50 anos. 50 anos. Pô, fantástico, fantástico. Aula de yoga de manhã, várias experiências, o spa funcionando perfeitamente. Uma academia, tendência para 2026. O seu cliente vai querer academia, tá todo mundo preocupado com o corpo, sarcopenia, que a pessoa perde massa muscular ao envelhecer. A galera hoje tá querendo comer bem, saudável. Então, resort tem tudo isso. Resort tem tudo isso. Então procura saber o produto que você está vendendo, quais experiências ele entrega. Não adianta você falar, tem o Iberostar, mas tudo bem, o que exatamente? Então fale, verbaliza isso para o seu cliente para que você entregue mais assertividade na sua venda. Porque você entregar é muito bom. Não, mas é muito bom. Agora é diferente você falar que, poxa, todos os dias às 8 horas da manhã, às 7h40 tem uma aula de yoga no Gramado, que o spa oferece esse, aquele e aquele outro tratamento. Aí, como você falou, né, a venda é a solução de uma necessidade.
Se você conhece o produto e você conhece o perfil do teu cliente, se você fizer o encaixe, a venda está feita. É isso. A venda naturalmente está feita. Complementando essa dica para 2026 e todos esses feriados e Copa do Mundo, eu acho que dá sim para você, inclusive, fazer um complementar o outro. Já imaginou ir para um resort rolando um jogo do Brasil? Que legal que não seria? Então, cara... E já junta os amigos. E já junta os amigos. Então, você unir as necessidades. Pô, Copa do Mundo, resort tem a ver? Tudo a ver. Tudo a ver. Cerveja, sol, praia. Então, outra dica. Faça produtos temáticos. Copa do Mundo Resort já é um. E olhe todos esses feriados e já deixe o seu pacotinho a partir de. E aí, de acordo com a demanda, você vai formatando. Eu sei que muita gente fala, mas pô, vai ficar muito barato, e na hora que o cliente vê, porque pô, ele aumentou a diária, ele aumentou o número de quartos, ou ele está com mais crianças do que o grátis, mas pelo menos você tem algo para oferecer formatado. Então acho que esse é o grande lance para 2026. E olha, para ajudar agora em 2026, a Litoral Verde está com parcelamento em até 15 vezes sem juros. Isso é muito bacana. Sensacional. Porque isso faz a parcela ficar bem menor, fácil, né? Às vezes a gente sabe, né? Quando você tem família, criança, né? Tudo causa um certo impacto financeiro. Então, quando a gente consegue facilitar, a gente consegue viabilizar, né? Então, 2026, pacote em 15 vezes sem juros aqui na Litoral Verde. Sensacional. Eu não conheço uma operadora desse porte, dessa credibilidade vendendo a 15 vezes sem juros. O sem juros é fantástico porque você não tem surpresa em parcela, você consegue se planejar. É aquilo, tem uma brincadeira, né? Que a gente fala assim, eu não quero saber quanto eu quero saber quantas vezes parcela. E sem juros, então, pô, melhor ainda. E se for para um resort all inclusive, melhor ainda, que o check-out é quase zerado, praticamente zerado. Ou seja, aquilo que você está pagando mensalmente é o que você vai investir. Mesmo depois da viagem. No all inclusive. Mesmo depois da viagem. Mesmo então, depois, não vai ter surpresa. Não tem surpresa. Isso aí. Meu amigo. Bela dica. Muito obrigado, Rodrigo, pela parceria, pela visita, por essa entrevista muito legal. Tá? Eu que quero te agradecer. Você é um grande parceiro. Espero que todos tenham gostado muito. Como eu falei, a gente vai entrevistar outros influenciadores, pessoas do trade. E se você tiver alguma sugestão, como é que faz? Manda pra gente. Manda, escreve aí nos comentários. E se eu olhando também, se tiver alguma pergunta para mim, vou lá responder. Se não for eu, alguém da minha equipe vai te responder. Agradeço o convite de coração. A gente tem uma amizade muito grande e desejo sucesso ao Pode Viajar. Eu adorei o nome e vocês estão de parabéns, de verdade mesmo. Obrigado e pode contar com a minha volta, que a gente vai mais para frente voltar para cá para a gente prosear mais um pouco. Beleza. Pessoal, muito obrigado então e até a próxima. Siga a gente porque vem coisa muito boa por aí, principalmente para você, profissional do turismo, para você se preparar e aproveitar todas as oportunidades que 2026 tem para você. Um forte abraço a todo mundo. Tchau!